Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CIA, referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da CIA. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Gostaríamos de informar que essa teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cea.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativa às perspectivas de negócio da CIA, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações altamente disponíveis para a CIA. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da CIA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Paulo Correa, CEO, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Paulo Correa, pode prosseguir. Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui a nossa apresentação de resultados do quarto trimestre e do fechamento do ano de 2020. Eu queria começar nossa conversa, antes da gente entrar nos pontos específicos aí do trimestre e do ano, compartilhando com vocês o nosso entusiasmo com o que entendemos que a CIA irá representar no futuro próximo, uma verdadeira empresa fashion tech, uma empresa de moda digital, a empresa que mais entende a mulher brasileira com lojas físicas e muita conexão emocional com nossos clientes. No slide 2, queria começar então pelo slide 2, a gente mostra ali que o ponto de partida para a construção dessa fashion tech é a cliente. Ela tem sido cada vez mais o centro das nossas decisões, o olhar dos times em qualquer área da companhia agora mapeia o impacto que pode trazer para ela e como melhorar a sua experiência. Essa é uma profunda mudança que estamos fazendo e não é nem simples nem rápida, mas a gente está muito comprometido e vem evoluindo cada vez mais em fazer desse o nosso modelo de administrar o negócio. Sabemos que o comportamento dela está mudando e essa mudança foi muito acelerada por conta da pandemia. Nossos clientes estão cada vez mais digitais e cada vez mais casuais. E é esse justamente o nosso grande combustível para acelerar a transformação para esse formato de empresa. Nós precisamos cada vez mais de agilidade nas respostas e, por isso, nosso foco é entender com muita profundidade as diferentes jornadas de nossos clientes e, a partir disso, desenvolver soluções melhores em cada uma dessas jornadas. A gente também adotou uma nova forma de organização corporativa com a introdução de tribos, squads, não apenas em tecnologia, mas também com componentes da área comercial, na área de produto e diversas outras áreas, inclusive as áreas corporativas. Além disso, a gente está intensificando o uso de testes e MVPs também, o mínimo produto viável,
de uma maneira cada vez mais abrangente, o que tem nos permitido ajustar de forma mais rápida nossas soluções e produtos. Outro ponto importante é a assertividade das nossas decisões, e para isso a gente está focado cada vez mais em criar uma cultura de uso intensivo de dados para a gente poder tomar decisões, para tudo. Desde a contratação de talentos, passando pelo desenvolvimento de coleções, distribuição dos nossos produtos, réguas de comunicação e, mais recentemente, até na formação de preços de uma maneira dinâmica em nosso site. Como já comentei, com a cliente mais digital, como uma Fashion Tech que estamos buscando, vai ser cada vez mais relevante a gente ter propostas que conectem e personalizem a sua experiência, oferecendo o produto que ela quer naquele momento. Parece simples, mas implica em muito mais rapidez no desenvolvimento de coleções e, por isso, em 2020, a gente foi amplificando cada vez mais o conceito de coleção cápsula no mundo feminino, com todo o aprendizado que a gente teve nos 2 últimos anos com a nossa marca Mindset. Para sermos capazes de fazer esses lançamentos com um lead time menor e muito menos peças por coleção, é necessário uma forma diferente de interagir com nossos fornecedores e de uma maneira muito mais integrada. E, finalmente, para que a cliente nos escolha como a plataforma mais completa de autoexpressão e moda, precisamos formar mais parcerias. Parcerias diversas, parcerias com marcas, com provedores de serviços, com sellers, com meios de pagamento, enfim, criando um universo abrangente na qual a experiência da cliente seja a melhor. E, com certeza, a oferta de sortimento nesse olhar de abrangência é fundamental e foi decisivo para priorizarmos as iniciativas de omnicanalidade, que ofertam o nosso estoque de maneira integrada para o nosso cliente, em qualquer lugar do país. Enfim, sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer, mas, como mencionei, estamos com muita energia e com um suporte muito relevante para chegarmos até lá. Um ponto que eu gostaria de destacar é que a gente está trabalhando cada vez melhor e mais integrado nessa dinâmica nova de governança, com o Conselho de Administração, com o Comitê de Auditoria, com o Comitê de Aceleração Digital, com o Comitê de Pessoas, entre outros. Também temos um plano de crescimento bem desenhado que nos direciona. E, por fim, os aspectos que eu considero ainda mais relevantes que falam das pessoas. Temos reforçado desde o IPO o nosso time de liderança, trazendo pessoas que aportem conhecimento e experiência para entregarmos nos diferentes desafios que acabo de mencionar. Inclusive, anuncio que bem recentemente tivemos a chegada da Fernanda Campos, que vai liderar a nossa área de gente e gestão, trazendo o aprendizado de suas diversas experiências, sendo a mais recente na Amazon. E, para finalizar, eu queria fazer questão de colocar aqui o engajamento do nosso time C&A. A gente está numa velocidade aceleradíssima por algum tempo e por diferentes razões. Mas vejo todo dia um time cada vez mais qualificado e apaixonado, motivado pela perspectiva de crescimento, desafiado por uma situação pontual muito difícil e que, por vezes, até nos afeta pessoalmente, mas que não se entrega. Sem esse pilar, essa C&A Fashion Tech que a gente quer construir não será possível. Queria passar para o próximo slide, em que a gente destaca os pontos marcantes para a C&A em 2020. A gente fez avanços relevantes na transformação digital e em diversas iniciativas de omnicanalidade que se traduziram num crescimento forte nas nossas vendas online. Nossa gestão de margem de mercadorias foi muito eficiente e a gente aplicou o nosso conhecimento e experiência em administrar com austeridade as despesas para segurar e preservar o nosso caixa. E, finalmente, ainda mais importante, nosso comprometimento com gente, com nossos associados, com as nossas clientes. O ano foi intenso, marcado pelo impacto da pandemia em nosso negócio e em nossas vidas. Mas acreditamos que hoje somos uma C&A mais forte, mais unida e mais preparada para as entregas que nos comprometemos em fazer.
E o que nos enche de orgulho e satisfação é sermos reconhecidos pelos diferentes públicos, seja como uma das melhores empresas para se trabalhar, seja pela sua diversidade ou até mesmo pela transparência na nossa cadeia de fornecimento, entre outros reconhecimentos. Mudando para o slide número 4, aqui a gente apresenta os avanços obtidos com as nossas alavancas do nosso plano de crescimento, que após unificarmos novas lojas e reformas para o conceito CVP, passam a ser as seguintes. Primeiro, na alavanca de novos formatos, no quarto trimestre a gente inaugurou 6 lojas novas, a gente fechou o ano com 295 lojas. As reformas para o conceito CVP foram congeladas no terceiro trimestre e, portanto, a gente não fez nenhuma reforma nesse trimestre. A gente já fechou o ano, então, com 209 lojas já nesse novo modelo e a gente está agora também testando, dentro desse conceito de agilidade que eu mencionei antes, o conceito de mini stores, nos quais a gente vende produtos específicos, principalmente de personagens básicos, em locais de muito fluxo, como estações de metrô e rodoviárias, numa iniciativa absolutamente inovadora dentro do nosso segmento. Atualmente a gente tem 3 mini stores em São Paulo e a gente está bastante confiante nesse formato. Na alavanca de modernização do supply chain, eu acho que o ano apresentou também avanços bastante importantes na alavanca de modernização da cadeia de suprimento em suas 3 frentes de atuação. Primeiro, na dimensão da malha e distribuição, depois na operação omnicanal e terceiro, na dimensão tecnológica. Com os projetos que implementamos no ano e trimestre resultaram em ganhos tanto na redução de lead time e custos, como no aumento de vendas e melhoria da eficiência do estoque. Nossa agenda para 2021 nessa alavanca será muito intensa. Na transformação digital, continuamos nos surpreendendo positivamente com os nossos avanços. Nosso crescimento de GMV, venda bruta total, incluindo Galeria C&A, nosso marketplace, foi de 278% no quarto trimestre, atingindo 260 milhões. Nosso aplicativo continua sendo o principal canal online, com cerca de 60% de participação nas vendas. E a gente fechou o ano com mais de 3 milhões e 400 mil usuários ativos. Lembrando que partimos de uma base de 500 mil no início de 2020. Basicamente 7 vezes mais no início. Um número realmente fantástico. Afinal, nosso aplicativo foi o mais baixado na categoria vestuário em 2020, com mais de 12 milhões de instalações. E, finalmente, na alavanca de aumento da oferta de crédito, foi mantida uma agenda de negociação intensa com o nosso parceiro para identificar novos formatos, condições e produtos que nos permitam aumentar a oferta de crédito para a nossa cliente, entendendo a relevância deste assunto principalmente no cenário atual. Em paralelo, soluções digitais estão sendo desenvolvidas para facilitar e aprimorar a experiência da cliente, como, por exemplo, a introdução no nosso aplicativo das possibilidades de consulta e pagamento de fatura. Passando para o próximo slide, o slide número 5, vamos trazer alguns desses destaques da transformação digital, alavanca que, sem dúvida, foi o grande brilho de 2020. E gostaria de pontuar que a transformação digital vai além das iniciativas de omnicanalidade ou que fazem interface com o cliente. Essa transformação está alinhada, como eu falei antes, desse mindset de uma cultura que a gente está chamando, que vai transformar essa companhia numa verdadeira fashion tech. Eu começo abordando a mudança na organização do trabalho no escritório central. A gente reformou nosso escritório, encerrou os pontos fixos de trabalho, foi adotado de forma definitiva o home office em um certo número de dias na semana, tendo como consequência a redução de cerca de 20% da área que a gente ocupava.
Agora a gente tem um sistema de check-in que organiza a presença e a ocupação. Outro ponto, obviamente, foi o Galeria C&A, o nosso marketplace, que a gente continua expandindo e acelerando. Em alguns meses, a gente conseguiu dar vida a esse marketplace e acelerar até fecharmos o ano com mais de 200 parceiros ativos. Hoje, 3 meses depois, a gente está com mais de 300. Então, o ritmo, nesse sentido, continua muito forte. A gente reforçou no trimestre os times de hunting e farming e passamos a usar ferramentas para ganho de produtividade e facilitação do onboarding e interface com os sellers. Estamos focando em desenvolver categorias-chave, como o fortalecimento do nosso sortimento de vestuário e calçados, além da introdução de novas categorias, como, por exemplo, casa e decoração. Nas iniciativas omnicanal, como o Ship from Store, o Click Retire, vendas por WhatsApp e Corredor Infinito, elas já estão disponíveis em absolutamente todas as nossas lojas. E a gente continua aprimorando as soluções para melhorar a experiência em cada uma delas, sempre nesse conceito de evolução contínua. Exemplo, no Click Retire, a gente se comprometeu publicamente no Big Brother, que a gente está patrocinando, com a disponibilidade do produto em até 3 horas após o clique. Outro elemento é o Minha C&A, que a gente está numa fase piloto, mas a gente acredita na força desse modelo com a influência das consultoras digitais atuando de uma maneira local e regionalizada. Para possibilitar todas essas iniciativas e integrações que queremos implementar, estamos investindo forte para reforçar e modernizar nossa tecnologia. Nossa infraestrutura está cada vez mais robusta e estamos fazendo o setup da arquitetura tech para suportar nossa transformação digital. Exemplo, começando a usar API Managers para monitorar e otimizar todas as integrações, o WAF para proteger o site e aplicativo. Estamos também focando na automatização de processos para melhorar a curacidade, ganhar eficiência. A gente já tem mais de 30 RPAs ou robôs rodando na companhia. E isso tudo é apenas o começo. Temos muita força na agenda de transformação digital de 2021 e também na evolução de toda a nossa base tecnológica. Nosso programa de relacionamento C&A Você fechou o ano de 2020 com mais de 14 milhões de clientes registrados. A gente continua a trabalhar esse programa como uma forma de relacionamento muito importante na personalização do contato e das mensagens com os nossos clientes através do push notification ou mesmo na venda pelo WhatsApp. Por falar em clientes, a gente teve um crescimento no número de novos clientes que não tinham ainda comprado na C&A de cerca de 140% em relação ao quarto trimestre de 2019. E continuamos trazendo muitas novidades. A gente implementou assistente virtual no site para as coleções do Mindset. A K, que é como a gente chama a nossa assistente virtual, pode ajudar a partir da escolha de uma peça com diferentes looks, peças similares, como usar, etc. Eu não podia deixar de mencionar o desfile de hologramas que realizamos no programa de reality show Big Brother Brasil. Foi muito interessante a reação que a gente teve, onde o assunto repercutiu fortemente, pois as pessoas nem acreditavam ser possível um desfile virtual como aquele que a gente fez. É muita coisa. É muito avanço e é muito orgulho também de ver o nosso time construindo essas soluções. Quando a gente passa para o próximo slide número 6, acho que é importante fazer um zoom também na alavanca de modernização do nosso supply chain, dada a complexidade e quantidade de projetos. Na frente de malha e distribuição, a gente evoluiu nesse trimestre com a operação do Centro de Distribuição em Santa Catarina e continuamos realizando estudos para novas frentes de otimização. Com a consolidação da nossa operação do primeiro sorter, que já estava em operação, a gente teve ganhos tanto na redução de lead time e custos, como também no aumento de vendas e melhoria na eficiência do estoque. Para esse ano, a gente vai iniciar a operação do segundo sorter já nesse primeiro semestre e já realizamos a compra de um terceiro para início de operação no segundo semestre.
Com os 3 sorters operacionais até o final de 2021, estaremos fazendo a distribuição por SKUs, seja por produto, ou melhor, não mais por pacote, mas sim por produto. E da grande maioria do nosso estoque. Então, eu diria, nesse 1 ano e meio, nós vamos fazer, esse é o nosso objetivo, de chegar até o final desse ano, conseguindo fazer, de fato, a distribuição por SKU para a grande maioria do nosso estoque. Na frente de operação omnicanal, a gente continua aprimorando a nossa matriz de transportes que a gente reformulou ao longo do 3º trimestre e que permitiu um importante avanço no nosso nível de serviço para nossos clientes. A gente triplicou o percentual de entregas em 2 dias, desde o início da pandemia, e atualmente já temos várias praças em que a gente está entregando mais de 50% dos pedidos em D+2. A implementação do projeto de lojas Hub para a operação do Ship from Store também evoluiu e a gente fechou o ano com 14 lojas nesse formato. O impacto na capacidade de processamento dessas lojas é muito relevante. Em alguns casos, pode chegar até 1.000 pedidos por dia. Finalmente, a frente de tecnologia composta por seus diferentes projetos, né? A fase piloto de implementação do RFID foi finalizada no 4º trimestre, com um sortimento completo de 9 lojas e todas as lojas que têm a categoria Mindset. O piloto, obviamente, inclui fornecedores nesse processo. E, a partir de agora, a gente inicia o rollout desse formato. Finalmente, no projeto de substituição do sistema legado WMS, o Warehouse Management System, o sistema de gestão do centro de distribuição, nós já estamos em fase de implantação para finalizar a migração este ano. Enfim, como vocês podem ver, as entregas foram muitas e as expectativas para 2021 são ainda maiores. Sabemos que será necessário adequar em algumas dimensões a nossa ambição aos desafios que a intensificação do problema de saúde pública irá impor ao ambiente de negócios. Mas temos um roadmap muito claro, muito definido para cada uma dessas alavancas e vamos continuar a mostrar essa consistência nas entregas e sermos muito diligentes para executar tudo aquilo que for possível dentro desse contexto. E agora eu queria passar a palavra para o Milton apresentar os resultados do trimestre e do ano. Oi, Paulo. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui falando da nossa receita líquida, por favor, no slide 7. A gente começou bem o 4º trimestre, com uma recuperação gradual e consistente das vendas, né, nos 2 primeiros meses. Porém, em dezembro, que é o nosso mês mais relevante em termos de vendas, voltou o assunto da pandemia, houve impacto, né, na confiança das nossas clientes, aumento do número de casos de Covid em diferentes cidades, e aí, por conta disso, novas restrições operacionais foram impostas, e, como resultado, o trimestre ficou praticamente estável, né? Dezembro foi responsável por diminuir a intensidade, né, daquele volume que a gente aumentou em outubro e novembro. E aí a gente ficou estável no trimestre em relação ao ano passado, com apenas 0,3 superior ao ano anterior, chegando a 1,7 bilhão de receita líquida total. Em mercadorias, o vestuário foi mais impactado pelas restrições e apresentou queda de 2,4%. Já o Fashiontronics aumentou em 13,3%, incluindo o bom desempenho também de beleza, que no final do ano já estava em mais de 50 lojas e também no nosso online. No ano, a receita total ficou 22,7% inferior a 2019, totalizando 4 bilhões. No slide 8, no próximo, por favor, apresentamos o lucro e a margem bruta. No 4º trimestre, o lucro bruto, que caiu 4,3%, foi de 822 milhões. A margem bruta total de 47,1% ficou
2,2 pontos percentuais menor, principalmente pela mudança de mix, né, com o online e Fashiontronics aumentando, e pela queda específica na margem de Fashiontronics. Essa queda que a gente observou em Fashiontronics, de 3 pontos, foi por não termos vendido Kindles nesse ano, contra uma base no ano passado de venda um pouco mais forte nessa categoria. No ano, a margem bruta de mercadorias sofreu pequena redução, de 1,7 ponto percentual. Aqui reforça o que o Paulo falou da nossa austeridade, né, no controle de estoques e rigidez, né, no controle de margem também, ficando em 45,4. A nossa boa performance da margem em um ano tão adverso em vendas foi consequência dessa gestão, né, que a gente aporta em termos de rigorosidade também, fechando o ano apenas 18% acima de 2019, quando a gente olha para os estoques. E também do lançamento de produtos relevantes para cliente, vendidos a preço cheio, mesmo durante o pico de pandemia. Passando agora para as despesas, né, operacionais, plataforma, no slide 9, vocês veem que elas somaram 672 milhões no trimestre, ficando 11,7% maior que o valor de 2019. E aí, ao observarmos as despesas de vendas, sempre, né, no modelo pro forma, houve um aumento de 10% em relação ao quarto tri do ano passado, principalmente em função de despesas com frete e marketing digital terem sido mais relevantes dado o crescimento do online, né? Aqui eu sempre associo o bom e o mau colesterol. Nesse caso, nós estamos falando de um pedaço importante aqui do bom colesterol que a gente precisa. As despesas gerais e administrativas pro forma ficaram 15,6% maior, em função do aumento em serviços de terceiros, e aqui principalmente, né, atendimento ao cliente, consequência novamente do aumento da operação de vendas do segmento online. Com isso, no ano, as despesas reduziram 4,1%, e aí tem um conjunto de ações, né? Negociações no custo de ocupação com os locadores, na adoção de suspensão de contratos de trabalho, né, permitida pelas medidas provisórias decretadas pelos governos, especialmente federal, também revisão geral dos nossos contratos e níveis de serviços, né, de produtos e serviços indiretos. Então, aqui a gente aplicou a tradicional receita de austeridade no controle de despesas, que fez com que a gente ficasse com essa redução de 4,1%. Na próxima página, no slide 10, a gente mostra o EBITDA ajustado pro forma, que no quarto trimestre foi de 164 milhões, reduzindo 43%. A margem de EBITDA ajustada pro forma, com isso, ficou em 9,4%. No ano de 2020, o EBITDA ajustado foi negativo, em 58 milhões, com uma margem EBITDA ajustada pro forma, também negativa, em 1,4%. No próximo slide, no 11, a gente vê que no quarto trimestre o lucro bruto pro forma da C&A foi de 116 milhões, caindo 41,9% em relação ao quarto tri de 19. Dessa forma, a margem líquida pro forma foi de 6,7%, reduzindo 4,8 pontos também. E aí, excluindo o efeito não recorrente de créditos fiscais de causa-ganha, né, que transitou em julgado referente à operação na Zona Franca de Manaus, o lucro teria sido de 28,6 milhões. Então, no ano de 2020, tivemos um prejuízo de 131 milhões, com margem negativa de 3,2. E finalmente, né, no slide 12, eu apresento aqui os nossos investimentos, que é também um momento de bastante orgulho para nós. No quarto trimestre, tivemos uma aceleração forte nos investimentos, com um aumento de mais de 110%, chegando a 179 milhões, suportando, né, aquelas evoluções que o Paulo recém comentou. O grande foco nesse trimestre foi em tecnologia, que além dos investimentos de sustentação, né, que são recorrentes, nós focamos em projetos da frente digital com contratação e implementação de várias ferramentas, como, por exemplo, para melhoria de performance e experiência do aplicativo. Isso foi notório.
A outra vertical impulsionada no trimestre também foi na cadeia de suprimentos. O Paulo já mencionou, estamos fazendo progresso em diferentes frentes nessa alavanca. E no final de 2021, a CA estará assim, em outro patamar de operação. A gente está muito confiante nos pilares fundamentais que nós estamos construindo com esses investimentos e na austeridade e rigor, né, no controle tanto do caixa quanto das despesas que o momento exige. Estamos levando esse assunto muito a sério. Bom, com isso, eu finalizo aqui a minha apresentação. A gente já tomou quase 50% do tempo originalmente dedicado aqui e acho que é bacana a gente passar para a sessão de perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas somente de investidores e analistas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Se eventualmente alguma pergunta não for selecionada agora, ela será respondida após o término da teleconferência pelo time de RI da companhia. Nossa primeira pergunta é de Aldrin Ruben, da Morgan Stanley. Podem prosseguir. Thanks very much for the question. So I think the initiatives on digital transformation make a lot of sense. I was hoping if you could help us quantify the investment needed either on the CapEx side or the operating expense side. Any color on that would be very helpful. Thank you. Andrew, obrigado pela pergunta e você de fato focou num dos pilares importantes aqui. A gente pretende no ano de 2021 intensificar, essa vai ser uma importante alavanca do nosso CapEx. A gente tem não só o digital, como você coloca, mas também toda a parte de supply chain, toda a parte também de lojas. E a gente tem planos ambiciosos que nós vamos levar à aprovação na nossa próxima Assembleia. E eu estou, como setor da companhia, muito confiante de que isso vai acelerar ainda mais a nossa transformação. Nossa próxima pergunta é de Daniela, da XP Investimentos. Pode prosseguir. Bom dia, Paulo e Milton. Obrigada por pegar a minha pergunta e parabéns pelo resultado. Minha pergunta é um pouquinho também, né, sobre 2021, pensando agora na perspectiva tanto de curto prazo como vocês estão vendo para o ano, e aí mais de vendas, né? Assim, uma coisa que eu acho que vocês têm sido bastante um destaque na nossa visão é essa campanha de vocês no Big Brother, né, Brasil. Assim, a gente vê que vocês têm sido muito referenciados em mídia social, em notícias, e até você mesmo comentou dessa questão de você ter uma facilidade na até conversão de compra, né? Então, eu queria entender um pouquinho como vocês estão vendo aí a tendência de performance de vendas nesse início do ano, em meio a esse cenário mais restritivo, e aí também com essas iniciativas de vocês que, na nossa visão, deve ajudar a mitigar aí esse impacto mais negativo no curto prazo. E aí também, se você puder falar um pouquinho de como vocês estão vendo a tendência da evolução de margem bruta para o ano, que vocês, se a gente olha só para vestuário, de fato teve uma pressão, mas nos pareceu até que controlada em meio a esse cenário tanto de aumento de matéria-prima, né, de custo de matéria-prima, como também desse cenário ainda desafiador, pensando do ponto de vista de demanda. Então, queria entender aí para frente como vocês estão vendo. E se eu puder, né, fazer uma terceira pergunta, que é mais uma curiosidade, você comentou dessas mini stores que vocês inauguraram aí em locais de grande fluxo, e eu tenho uma curiosidade para entender como vocês estão vendo a performance dela. Eu sei que ainda é muito inicial, mas só se você puder compartilhar algum tipo de dado nesse sentido, seria bacana. Obrigada. Oi, Daniela. Obrigado pela tua pergunta. Vamos por partes aqui. Primeiro, o pedaço das vendas. O início do ano está desafiador, né? Então, acho que tanto janeiro quanto fevereiro, eles mantiveram um pouco da linha que a gente estava vendo lá do final de dezembro.
Então, não diria que não era tão forte, exatamente porque a gente tinha algo em torno de 70% a 80% das horas disponíveis de lojas físicas abertas. Agora, com a pandemia, a gente está vendo, por exemplo, esta semana, com o fechamento de São Paulo, esse número caiu para algo em torno de 35%. E as perspectivas, né, a gente tem mais da metade das nossas lojas fechadas nesse momento, e as perspectivas são de talvez até um aprofundamento aí das restrições nas próximas semanas recentes, né? Então, nesse momento, eu vou te dizer que tem sido bem interessante as discussões de cenários em que a gente fica tentando projetar quanto tempo e qual vai ser o impacto que a gente pode vir a ter nas nossas lojas físicas nesses próximos meses. Eu te diria que tem vários cenários, a gente ainda bem tem um formato de gestão de estoques bastante conservador, bastante consciente, e isso facilita também bastante a gente de reagir mais rapidamente e de ter um sortimento mais adequado para o momento que a gente está vivendo. Por outro lado, é como se fossem duas cenas bem diferentes. O outro lado da história é exatamente o nosso canal digital, em que, com esse contexto de fechamento, ele floresce ainda mais. A gente está vendo essa aceleração acontecendo à medida em que tem mais fechamentos, e a gente deve continuar bastante forte. A gente continua nos 3 dígitos esse primeiro trimestre, e com uma perspectiva muito positiva pela frente, não só porque a gente tem cada vez mais produtos, né, com os mais parceiros, os sellers do nosso marketplace, mas também com essa velocidade de desenvolvimento de produtos que tem dado para a gente uma oportunidade de trazer muita atualidade. E aí, quando a gente conecta com o teu ponto lá do BBB, em que a gente está realmente inspirando nossos clientes com os looks que têm aparecido nos participantes, a gente vê uma resposta muito forte na procura e na compra desses produtos, e isso também é mais uma alavanca de ajuda nesse formato da venda online. Então, nesse sentido da venda, eu te diria que é mais ou menos esse o mapa. No que diz respeito à margem, você trouxe esse elemento da pressão. Tem uma pressão de fato, o fato do dólar ter mudado de tanto patamar. Então, se a gente compara o primeiro TRI de 2020 contra o primeiro TRI de 2021, esse impacto do dólar, ele trouxe não só para produtos importados, em que a gente tem um share pequeno, mas principalmente também nos insumos dos produtos locais, né? A gente está vendo cada vez mais pressão nesse sentido, e isso, obviamente, dado um contexto econômico em que a capacidade de pagamentos, né, e de orçamentos está bem desafiada, então isso obviamente traz pressão para a margem, mas a gente deveria esperar algo mais ou menos na linha que a gente viveu nos últimos meses, tá? Finalmente, com relação à Ministore, a Ministore como eu falei, é um piloto. O que a gente fez, obviamente, com a história da pandemia voltando, isso atrapalha um pouco a nossa mensuração, mas a gente tem visto uma performance por metro quadrado realmente muito interessante e que deixou a gente bastante animado com esse formato, porque, obviamente, no Brasil todo tem várias possibilidades para a gente trazer isso de uma maneira melhor. Mas, de novo, a gente ainda precisa avaliar melhor, a gente ainda precisa fazer todas as nossas conjecturas aqui para antes da gente começar a ter uma aceleração ou um rollout desse formato. Então, o plano de negócio precisa estar mais bem definido e mais estável antes da gente sair acelerando nesse sentido. Tá claro, obrigada. Nossa próxima pergunta é de Gabriel, de Santander. Pode prosseguir, Gabriel. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado aí por pegar minha pergunta. Acho que, explorando até um pouco mais aí uma das perguntas da Dani, acho que vocês comentaram de pressão de margem por conta do dólar.
Mas aí eu queria entender na outra ponta como que vocês estão vendo aí cenário competitivo e qual que é a expectativa também, dado com os fechamentos de loja agora, se a gente pode ver aquela pressão que aconteceu ano passado de novo, com mais markdown por todos os players. O que vocês têm de expectativa ou de visibilidade nesse sentido? E se vocês puderem compartilhar um pouco mais de detalhes sobre a Galeria C&A, como que foi especificamente o desempenho do 3P, né? Acho que não só o GMV como um todo, mas seria interessante essa quebra aí de 3P, o que vocês puderem compartilhar também. Muito obrigado. Gabriel, obrigado pela tua pergunta, cara. Começando aqui pelo pedaço da margem, você estava comentando dessa dimensão do cenário competitivo, né? E isso me lembra quando eu estava fazendo call aqui no segundo TRI, resultado do segundo TRI, que uma pergunta similar a essa apareceu, e eu falei, cara, ao final do dia, óbvio que tudo depende de quanto tempo essa história vai durar. Se a gente estiver falando que em abril a gente retoma as atividades, não de maneira normal, mas pelo menos reabertura das lojas, principalmente no São Paulo e sul do país, isso significa menos pressão na margem por conta de ainda tempo suficiente para a gente trabalhar os produtos de inverno. Se isso perdurar, tomara que não, mas sei lá, até maio, junho, a gente possivelmente vai ver algo parecido com o que aconteceu no ano passado, porque os volumes de estoque versus o tempo disponível para vender produtos mais sazonais vai ser um fator de pressão, sem sombra de dúvida. Então, a resposta é muito incerta ainda. Acho que a gente tem boas chances de conseguir ter uma reabertura ainda ao longo de abril, e isso significar um tempo suficiente para a gente poder trabalhar os estoques e menos pressão na margem. Então, para mim, esse é o ponto. E no caso do Galeria, que você estava comentando, eu acho que de novo, né, nosso objetivo no primeiro momento foi realmente de expansão do sortimento e aprender verdadeiramente sobre essa mecânica do marketplace. E eu acho que a gente vem conseguindo avançar bastante nisso, né? Não só operacionalmente, desenvolvendo as soluções que nos permitam a poder fazer o upload do seller mais rapidamente, mais facilmente, que a gente possa fazer com que o nível de efetividade das vendas de cada seller aumente. Então, esse eu acho que tem sido um elemento bastante interessante. Se a gente comparar com as vendas que a gente estava fazendo no iníciozinho do programa, nós estamos fazendo praticamente 10 vezes mais que a gente estava fazendo antes, em volume total, mas a base era muito pequena. Então, a gente tem ainda muito chão ainda pela frente. Estou muito otimista com relação às possibilidades que a gente tem, não só de aumentar o sortimento, mas também de mudar fortemente o ponteiro da venda no nosso site, on top of o que a gente já tem mudado. Não, tá certo, muito obrigado. Acho que se pudesse fazer mais um follow-up aqui, até voltando um pouco na pergunta do Andrew lá atrás, que ele comentou de CAPEX e OPEX, né, dado investimento no online. Vocês têm alguma expectativa de quando que a gente vai ver uma margem EBITDA voltando, ou um SG&A recuperando, ou a gente poderia ver esse patamar que a gente viu agora no quarto TRI para o resto de 2021? Só para a gente ter alguma visibilidade nesse sentido. Gabriel, assim, cara, a sua pergunta ela é bastante interessante, né? Mas como também é interessante a incerteza que a gente vive, né? Tem muitas variáveis nesse momento acontecendo e eu acho que quem apostar em um cenário fixo e afirme naquele cenário tem uma grande chance de errar. Então, nós estamos prudentemente cautelosos olhando para isso, e eu não me sinto à vontade de te passar nenhuma perspectiva vis-à-vis a incerteza do cenário. Quero eu voltar aqui, né, quando a gente estiver falando de trimestre
trimestres com uma normalidade de negócio e aí sim, com consistência, te dizer quais são os vetores que fizeram com que a gente tivesse a rentabilidade X ou a rentabilidade Y. Nesse momento é muito incerto, cara. Não, sem problemas, pessoal. Acho que já ajudou bastante as respostas. Obrigadão, meu. Nossa próxima pergunta, João Soares, do Citibank. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Paulo, acho que o primeiro ponto que eu queria explorar é a questão de abertura de lojas. A gente naturalmente colocava em 2021 a normalização do CAPEX e já um run rate de abertura de lojas, como vocês tinham pontuado lá no IPO, né, de 20 e poucas lojas. Queria entender, acho que alguns pontos aqui. O primeiro é, como é que vocês estão pensando hoje na estratégia de abertura de lojas, levando em conta esses vários pontos novos que surgiram desde o IPO, né? Então, acho que esse formato de mini stores, né? Naturalmente, o Omni também ganhou uma nova prioridade aqui na companhia, né? Então, acho que eu queria entender um pouco o perfil das lojas que você está pensando para frente, e eu sei que a visibilidade hoje é dificílima, né? Mas como é que vocês estão pensando hoje nesse run rate de abertura de lojas? Então, esse é a primeira questão. A segunda questão, e eu peço desculpa por insistir nesse ponto, é a questão das despesas online. Vocês pontuam várias despesas específicas, né? Como customer service, shipping. Então, assim, imagino que parte dessas despesas estejam dentro do controle da companhia, ou não sei como é que vocês pensam nessa parte de customer service, que hoje é feita por third parties, né? Então, assim, queria entender um pouco como é que vocês pensam os fatores micro, controláveis dessas despesas. Então, acho que são esses dois pontos, a abertura e a questão de despesa. Obrigado. João, obrigado pela sua pergunta. No que diz respeito à expansão, a gente continua entendendo como um elemento crucial e muito importante da nossa estratégia. Afinal, a gente ainda tem uma participação, por mais que tenha acelerado no auge da pandemia, o mercado brasileiro ainda é estimado em ter 90% de sua venda feita, mais de 90% estimado de sua venda feita offline. Então, esse seria uma razão por si só. A outra razão é exatamente a nossa possibilidade de estar mais perto dos nossos clientes e poder ter um tempo de entrega ainda maior, mesmo nas compras online, através do nosso Ship from Store ou através do Click Retire. Então, essas duas dimensões dão para a gente muita clareza que a gente tem a oportunidade ainda de manter um ritmo de abertura forte para os próximos anos. Um elemento que talvez tem trazido adaptações ao nosso formato, por exemplo, é exatamente como eu estava falando de algumas lojas hub, né? Então, você tem uma operação logística dentro da loja hoje que talvez antigamente era menor. Então, hoje a gente tem realmente quase se fosse um mini CD em algumas dessas lojas, com capacidade de distribuição e separação de pedidos, distribuição bastante avançada e bastante interessante. Então, isso está sendo incorporado dentro desse nosso modelo de lojas. E um outro elemento também muito importante é que o nosso portfólio, né, de lojas, ele tem uma presença muito forte em algumas regiões do país, e a gente sabe que tem muitas oportunidades em várias outras regiões, e intensificar a nossa presença nessas regiões. Então, por todos esses motivos que eu te diria, o assunto de expansão é um assunto muito importante, continua muito forte na nossa pauta. Óbvio que, dado esse contexto todo pandêmico, a gente, por exemplo, a gente estava prestes a abrir uma loja agora no mês de março e, por exemplo, a loja a cidade está fechada e aí você tem um adiamento nesse sentido. Outros lugares em que a gente está fazendo obras, você tem um adiamento desse processo. Então, é difícil dizer nesse instante. O nosso target inicial continuou sendo 20 lojas, continuamos com o nosso pensamento nesse sentido, mas óbvio que o andamento da pandemia vai definir qual é exato esse número de lojas que a gente vai buscar, que a gente vai conseguir executar ao longo desse ano.
Mas, direcionalmente, pensando no médio e longo prazo, aquilo que a gente estabeleceu no nosso plano de negócios no IPO continua absolutamente válido e continua e na nossa cabeça, tá? Segundo ponto lá do despesas online, eu acho que é interessante pensar o seguinte: por mais que a gente tivesse muita confiança e otimismo em relação ao nosso futuro online, é claro que a gente não tinha desenhado e planejado e montado toda a estrutura para crescer 4, 5 vezes como aconteceu no ano passado. Isso obrigou a gente a criar e fazer setup de várias dessas estruturas de uma maneira mais rápida, né? E eu acho que o que a gente viu ao longo do segundo semestre foi uma reorganização desse setup rápido que a gente fez. Então, a gente vem aos poucos mudando a nossa malha logística, a gente vem mudando aos poucos nossos fornecedores e parceiros logísticos, a gente vem organizando o nosso saque de uma forma mais híbrida, né? Como você falou, não é third party, a maioria é nosso. Tem alguns casos, algumas situações que a gente tem terceiros e também nossas políticas de frete, etc. Então, isso está, de alguma maneira, a gente tem trazido muito essa dimensão dessas despesas que esse universo online trazem para um nível de racionalidade e eficiência cada vez maior. E eu acho que a gente vai, ao longo desse ano, ver isso com mais clareza nos nossos números. Está super claro, Paulo. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta, Felipe Casemiro, do HSBC. Pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela minha pergunta. Uma pergunta mais da estratégia do online, né? Acho que a C&A fez diversas iniciativas nos últimos meses, incluindo parcerias com outras empresas, né? Então, eu queria entender a cabeça de vocês no sentido de o que vocês têm, assim, de ideia de fazer mais organicamente ou que faz mais sentido de crescer via outras parcerias, assim, talvez uma parceria com marketplace maior. Então, só entender assim, mais estrategicamente de longo prazo que vocês têm na cabeça mesmo na parte online. Obrigado. Felipe, estava um pouco baixo aqui. Se eu entendi corretamente, você queria entender um pouco melhor sobre essa dimensão de estratégia através de parcerias versus orgânico, tá certo? Sim, tá um pouco melhor agora? Desculpa. Melhorou bastante. É exatamente isso. O que faz sentido na cabeça de vocês para o crescimento online? Assim, qual as vertentes que faz mais sentido fazer organicamente? Quais fazem sentido mais ir através de parcerias, né? Se fizer parceria com a Enjoei, talvez uma outra parceria que vocês têm em mente, assim, mais estratégico de médio e longo prazo, né, nesse sentido. Obrigado, Paulo. E desculpa o problema aqui. Não, legal, Felipe. Obrigado a você, cara. Eu acho que o mais importante que tem drivado a gente é a dimensão do relacionamento, como eu falei, né? Esse entendimento da jornada, a dimensão das necessidades e interesses dos nossos clientes, e a partir disso, aí a gente confronta aquilo que a gente tem velocidade e capacidade para fazer rapidamente versus aquilo que a gente talvez precisa ter parceiros para fazer isso de uma maneira mais rápida. O nosso core continua sendo, de verdade, toda a parte dessa experiência, né, da venda da expressão, né, da autoexpressão através da moda. Quando a gente faz uma parceria, por exemplo, como a gente está fazendo com o Enjoei, realmente é uma demanda e é um interesse nosso genuíno em dar essas oportunidades para que a dimensão do reuso dos produtos e uma visão mais sustentável, que a gente carrega essa bandeira já há alguns anos, ela tenha uma velocidade de implementação. Então, nesse caso, essa parceria. Então, não tem um dogma de tem que ser tudo interno, tem que ser tudo externo, tem que ser rápido para o cliente e o dogma, na verdade, é com os nossos clientes. Tem que ser rápido, interessante e relevante para os nossos clientes.
se às vezes for parceria e ao longo do tempo virar interno, ou interno e depois virar parceria, nenhum dogma nesse sentido. De fato, atender a sociedade de uma maneira melhor. Certo, obrigado. Mas, e assim, já que na parte logística já, assim, estão tendo alguns custos maiores, né, maiores custos de frete, assim, faria sentido pensar alguma parceria com marketplace para ajudar na parte logística ou não? É algo que vocês têm nessa parte já, parte de para manter os dados dentro da empresa, isso já é um pouco mais complicado, só para entender, né, nesse sentido também. Obrigado. Se eu te entendi corretamente, está falando da gente poder ajudar os sellers na dimensão de distribuição ou a gente fazer parte de outros marketplaces? Você fazer parte de outros marketplaces. Isso. Tá bom. A gente está sempre olhando para isso, tá? Não, sim, Felipe, de verdade, estamos avaliando, estamos olhando para essas possibilidades, mas até agora ainda não surgiu um formato e um modelo que faça sentido para a gente, tá? Então, nesse momento, não está no curtíssimo prazo, não está no nosso pipeline, não. Tá certo, muito obrigado, Paulo. Até mais. Nossa próxima pergunta, Richard Bradesco. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é sobre o aplicativo. E vocês colocaram na apresentação que teve 12 milhões de instalações esse ano. Então, eu queria entender um pouquinho sobre o nível de leitura e análise de dados que vocês estão fazendo e quando que a gente podia, por exemplo, chegar num ponto de vocês fazerem ofertas personalizadas via o aplicativo. E, em geral, o que vocês estão fazendo para manter essa galera de 12 milhões de instalações engajada. E a segunda pergunta é que vocês falaram das negociações intensas com o Bradesco na apresentação. Então, só queria entender se a gente podia esperar alguma conclusão disso, enfim, talvez nos próximos 6 meses, 3 meses, 12 meses, só um update em relação a isso. Obrigado. Oi, Richard, bom dia. Na questão do aplicativo, a gente olha para 2 indicadores, né? Esse do aquisição e da retenção. E na aquisição, a gente viu esse download de 12 milhões de vezes ao longo do ano passado. E na retenção, que é o MAU, que é o Monthly Average Users, a gente está, como eu falei, a gente passou de 500 mil para 3,4 milhões ao longo desse ano de 2020. Então, a gente está olhando para as 2 dimensões e a personalização que você mencionou, ela está já começando já em algumas dimensões, como, por exemplo, o nosso push notification, né? Então, baseado no perfil dos nossos clientes, nas suas preferências, a gente está começando cada vez mais a segmentar as nossas réguas de notificações e oferecer ofertas e histórias mais personalizadas para os downloads dos aplicativos. E isso, sim, é uma das formas que a gente tem utilizado para essa dimensão de retenção. Mas tem muita coisa que está no forno nesse sentido, eu não quero antecipar aqui agora, mas tem muita coisa que a gente está fazendo, não só que vai tornar o nosso aplicativo cada vez mais interessante e relevante, mas também não só para atrair novos, mas também para reter aqueles que a gente vem fazendo download. Quem está vendo, por exemplo, esse programa também do Big Brother, praticamente todas as ações que a gente tem feito, você vê o QR Code do nosso aplicativo na tela, você ativa promoções através do aplicativo. Então, são formas que a gente vem trazendo cada vez mais de também buscar esses novos clientes para dentro da nossa base de aplicativos. Com relação à sua segunda pergunta do Bradesco,
É uma negociação, Richard. Nós estamos discutindo intensamente, eu posso dizer, acho que o nível de intensidade está bastante alto e tentando encontrar alternativas. Existe um contrato, existem expectativas de parte a parte e nós estamos tentando cada vez mais avançar. Muito difícil de falar nesse momento um timeline, mas óbvio que na nossa cabeça a gente gostaria que fosse o mais rápido possível dentro do contexto que a gente tem. Tá bom, excelente. Obrigado pelas respostas, Paulo. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Paulo Correia para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, em primeiro lugar, obrigado a todos. É óbvio que a gente lamenta bastante essa aceleração da pandemia e suas implicações para o nosso país, para o nosso negócio e para a população de modo geral. Mas, por outro lado, a gente também, aqui como CIA, a gente está realmente aproveitando esse momento, num bom sentido, para cada vez investir mais e transformar profundamente a nossa empresa na via de realmente ser uma das melhores empresas desse negócio aqui nesse país. Estamos muito confiantes e com muita força para acelerar durante esse período e poder sair muito mais fortes no momento da pós-pandemia e na recuperação. Certamente seremos um dos protagonistas nesse momento pós-pandemia. Estamos trabalhando muito firme para isso e eu acho que a gente está vendo já os primeiros resultados acontecendo e a gente acredita que isso vai se intensificar nos próximos trimestres. Queria agradecer a todos, a presença de todos, desejar aí um momento seguro para todos e muita saúde e vamos em frente. A teleconferência da CIA está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.